Atenção, pessoal, estamos no mês de dezembro, dia 2 de dezembro de 2024, segundo A. Faremos agora o nosso vídeo de revisão para a terceira VA. Estamos no fim do ano, mas todos muito empolgados. Durante o conteúdo aqui que eu for explicando, quem está em sala de aula pode fazer perguntas, se ficou alguma dúvida residual, e eu vou fazendo aqui os pontos, colocando os pontos no vídeo, que vocês deverão obrigatoriamente estudar para a terceira VA. Atenção! Artigo 29 do Código Penal de concurso de pessoas, também chamado de concurso de agentes. Todo aquele que concorre para o crime responde nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Por exemplo, eu cito o crime de homicídio. O homicídio pode ser praticado por uma pessoa. Ele é chamado de unissubjetivo. Mas duas ou mais pessoas podem se reunir para, em conjunto, praticar um crime de homicídio contra terceiros? Pode. E essas 3, 4, 5 pessoas, quem seja, eles vão incidir em crimes diferentes? Não, em crime único, é o crime de homicídio. Então, o artigo 29 fala do concurso de pessoas, que pressupõe a divisão de trabalho para que haja a consumação da prática criminosa. Por exemplo, em um crime de roubo, uma pessoa fica de tocaia e o outro vai até o local onde as coisas serão subtraídas mediante violência. Aquele que ficou de tocaia incidiu nas penas previstas para o crime de roubo, que está no artigo 157 do Código Penal? Obviamente sim, porque o artigo 29 é bastante claro. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade. De qualquer modo, dividindo tarefas durante a conduta criminosa, certo? Então, o artigo 29 será cobrado na prova. Também estudem para a prova medida de segurança e medida socioeducativa, que nós estudamos dentro do tema culpabilidade. Para o doente mental comprovado através de laudo médico psiquiátrico, aplica-se medida de segurança, porque o pressuposto da medida de segurança do artigo 97 do Código Penal é a periculosidade do doente mental. O doente mental que eventualmente venha praticar um fato típico, comprovada a doença mental através de laudo psiquiátrico, fica submetido à medida de segurança, prestem atenção. E a medida de segurança tem especial finalidade terapêutica, também chamada de curativa, ou seja, visa a cura daquele indivíduo doente mental. Pode-se dizer que ele é culpável depois de comprovada a doença mental? Não, ele não é culpável porque ele não teve livre-arbítrio ao momento da prática da conduta. Ele é perigoso em razão da medida de segurança devidamente documentado no laudo. Diferente dos menores de 18 anos, que pelo artigo 97 do Código Penal estão sujeitos à medida socioeducativa e que hoje, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é no máximo de 3 anos. Não é pena, porque eles são inimputáveis por menoridade. Um tema que também foi bastante abordado na sala de aula, medida de segurança e medida socioeducativa. Estudem, porque vai cair uma questão dessa na prova. Concurso de agentes, a pluralidade de condutas é um dos requisitos, e todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a este cominadas. Vocês vão dar uma lida lá no 29. Tipicidade. A terceira VA é uma grande VA. Então, vocês estudem fato típico e seus elementos. Estudem dando aquela revisada. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Prestem atenção. Vocês sabem aquele princípio da bagatela, também chamado de princípio da insignificância? Quando a lesão ao bem jurídico, e bem jurídico é aquilo que a lei penal quis proteger, é tão ínfima que o crime se torna desnecessário, o processo penal se torna desnecessário. Quando aplicado o princípio da insignificância ou da bagatela, ele exclui a tipicidade material, tá? Porque não houve lesão. Por exemplo, um indivíduo que furta um pacote de macarrões da grande empresa multinacional Carrefour, isso diminuiu o patrimônio do Carrefour naquela conduta? Não. Então, em razão do princípio da bagatela, também chamado de insignificância, exclui-se a tipicidade material, tá? Porque não houve lesão ao bem jurídico. Lembram do conceito material de crime? Crime é toda lesão a um bem jurídico, que nós falamos lá quando estudamos o conceito formal analítico de crime, está anotado no caderno. Não havendo lesão ao bem jurídico, não haverá crime. Então, estudem bastante este ponto.
Embriaguez exclui a culpabilidade? Não, está no artigo 28 do Código Penal. A emoção ou a paixão, também chamado de crimes passionais, exclui a culpabilidade? Também não. O que exclui a culpabilidade em razão de estado psíquico? Só doença mental. Emoção e paixão não excluem a culpabilidade e embriaguez também não excluem. Estudem, por favor, o artigo 28 do Código Penal. Para o doente mental que se aplica a medida de segurança, ele é condenado ou ele é absolvido? Quem se lembra que eu falei isso em sala? O juiz condena e aplica a medida de segurança ou absolve e aplica a medida de segurança? Gente, se ele é inimputável, ele deve ser absolvido. Porém, após absolvido, comprovada a doença mental, o juiz aplica a medida de segurança. Essa sentença é a sentença de absolutória e imprópria. Lembra que eu falei isso em sala? O que é a sentença absolutória imprópria? É a que absolve o indivíduo em razão da doença mental, porém aplica-se uma medida de segurança com especial caráter terapêutico. Lembram que eu falei que o indivíduo que também pratica um crime sob coação moral não é culpável? Por quê? Porque não se exige outra conduta dele. A coação é uma ameaça concreta e grave. O indivíduo que sob coação moral pratica o crime, ele não é culpável, pois não há exigibilidade de conduta diversa, que é o terceiro elemento da culpabilidade. Também façam questões sobre isso. Uma questão que vai cair é em relação à idade. Quais os indivíduos e qual o critério em relação à idade que o Código Penal e a Constituição adotou com relação à menoridade hoje no Brasil? Menores de 18 anos. Eles se sujeitam ao Código Penal? Não. Eles se sujeitam ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa regra tem exceções? Não. É uma regra absoluta, tá? Todos os menores de 18 anos na República Federativa do Brasil são considerados inimputáveis e para eles se aplica a medida de segurança que tem uma medida socioeducativa. Até eu trocando aqui, gente, não é medida de segurança não. Uma medida socioeducativa em razão da menoridade. Quais as causas de exclusão da antijuridicidade? Só 4. Estão no artigo 23 do Código Penal, também estudem. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Lembram daqueles elementos da culpabilidade que eu falei para vocês? O primeiro, imputabilidade. O segundo, potencial consciência da ilicitude. E o terceiro, exigibilidade de conduta diversa. Estudem esses 3 elementos da culpabilidade, pois eles serão cobrados na prova. O indivíduo, por ser um drogadito, por si só, ele é considerado doente mental? Não. A drogadição por si só não é considerada doente mental, o vício. Mas quando esse vício é de tal maneira patológico, ao ponto de afetar o livre discernimento e a capacidade de cognição, retirando do indivíduo o livre-arbítrio, ele pode ser considerado um toxicômano patológico que pode gerar uma doença mental. Vocês se lembram que eu até mandei um artigo para vocês lerem no grupo, tem um artigo que eu escrevi, foi mandado no grupo. Então a toxicomania por si só, a princípio, não é doença mental. Mas se esse indivíduo de alguma forma desenvolve alguma patologia de caráter psiquiátrico, ela pode ser uma doença mental, sim. Potencial consciência da ilicitude. O que é isso, gente? Consciência do justo ou injusto, do certo ou errado. Quem tem potencial consciência da ilicitude? A pessoa que tem capacidade de discernimento, que está culturado com as normas de cultura, aquilo que o direito penal chama de homem mediano, ser mediano, medianamente inserido na sociedade, certo? Não excluem a culpabilidade, outra questão que será abordada na prova sobre isso, a emoção e a paixão, que são os crimes passionais, e o álcool e seus efeitos. Então, estudem bastante essa questão. Também estudem menoridade, vai cair mais de uma questão envolvendo menoridade, vai cair mais de uma questão envolvendo a doença mental. Concurso de pessoas ou agentes, gente, é coautoria e participação, tá? Entre o artigo 29 é coautoria ou participação, mas na hora da revisão, depois do intervalo, eu vou aprofundar mais nesse tema, mas vai cair uma questão envolvendo coautoria e participação. E também uma questão de menoridade,
e totaliza as 20 questões da prova. Pessoal, a coordenação autorizou que essa prova fosse de 20 questões de múltipla escolha, vocês já sabem, né? Sem as dissertativas, 20 questões cheias de múltipla escolha. Corrigiremos aqui em sala mesmo, e você já sai sabendo a sua nota, com ela certamente lançada, para depois poder aproveitar as férias. Esse vídeo de hoje é um vídeo extremamente importante, vai para o YouTube, certo? E vamos começar a atividade. Bons estudos!